CM Punk. Esse talvez seja o nome mais polarizado na WWE nos dias de hoje. Tem gente que ama o cara e tem gente que detesta o cara. Tem gente que acha que ele deve estar no topo da companhia e tem gente que acha que ele deveria ser demitido para ontem. A pergunta é, o que a gente deve fazer com CM Punk? A minha opinião é que o CM Punk ele é extremamente bom para os negócios e por isso ele deveria ser sim mantido na WWE. Eu vou dar os motivos pelos quais eu acredito nisso no vídeo de hoje. Mas antes, não deixa de fazer aquelas coisas que a gente tem pedido para que você faça para ajudar o nosso canal. Dê o seu like, ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve no nosso canal, mas o mais importante, assista os nossos vídeos do começo ao fim, porque é isso que vai fazer com que o YouTube divulgue o nosso canal e a gente alcance patamares ainda maiores. E quem sabe um dia a gente dizer que nós somos um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. Então vem com a gente para a nossa nova edição do Sincerão do Dia, que provavelmente você vai ter uma opinião sobre. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E durante a minha vida como fã de luta livre, eu pude acompanhar a carreira de CM Punk desde que ele chegou na companhia lá para os idos de 2007 até os dias de hoje. Para quem não sabe, o CM Punk ele teve uma longa carreira na WWE. Ele começou na WWECW, que foi a versão tosca que a WWE criou da ECW. Depois ele subiu para o roster principal e ele rapidamente foi alçado o topo, ganhando o Money in the Bank por 2 vezes e ganhando o título mundial nas 2 vezes que ele conquistou o Money in the Bank. E o CM Punk ele sempre foi um lutador que durante a sua primeira fase na WWE era uma unanimidade. Todo mundo achava que ele era um cara que merecia estar lá nas cabeças. Ele lutava bem, ele tinha promos maravilhosas, inclusive a gente lembra do famoso Pipe Bomb, que foi uma entrevista que ele sentou na rampa e deu uma saraivada de golpes em várias pessoas e que inclusive parecia que ele estava fazendo uma entrevista à Vera, tanto é que o microfone dele é cortado no final, mas hoje a gente sabe que foi uma entrevista combinada e todo mundo achava e entendia que o CM Punk deveria estar sempre com o título mundial, sempre defendendo ele, inclusive criticando o John Cena por conta do John Cena não permitir nos bastidores com a sua politicagem, talvez, que o CM Punk fosse campeão. E a história de ele não ser main eventer da WrestleMania surge nessa época. Porque quando o Punk ele estava no auge da carreira, tendo um reinado como campeão mundial muito longevo, ele teve a chance de ser o main event da WrestleMania tirado por conta da storyline entre o John Cena e o The Rock. Eles haviam feito uma luta no WrestleMania 28, ia ser apenas uma luta entre os dois, porém no dia seguinte foi feito um desafio para uma revanche no ano seguinte, e aí a WWE, para dar uma pimentada nessa revanche do John Cena com The Rock, fez com que o CM Punk perdesse o campeonato mundial para o The Rock no Royal Rumble de 2013. Então, por conta disso, muita gente criticou a WWE pelo fato de ter tirado o CM Punk desse teto aonde ele estava. E depois disso, o CM Punk ele ficou muito desgostoso. A forma como ele reagia às histórias da WWE de 2013 para 2014 eram nitidamente ruins. E quando foi em 2014, perto da WrestleMania, o CM Punk deixou a companhia, decidindo que não mais iria participar dela. E a gente, depois disso, tivemos um período muito grande que o CM Punk ele ficou longe da luta livre. Só que durante muitos anos, as pessoas clamavam pelo CM Punk, principalmente quando uma luta era muito ruim. Quando as pessoas estavam assistindo uma luta e a luta era muito ruim, o público começava a gritar CM Punk, CM Punk. E isso era uma constante, ao ponto de, às vezes, terem algumas respostas, como, por exemplo, uma resposta antológica da Stephanie McMahon, que criticou o público falando que a cantoria deles pelo CM Punk durou mais do que o tempo da luta do CM Punk no UFC. O CM Punk ele tentou fazer lutas no UFC, mas a primeira luta dele foi um vexame, ele perdeu no primeiro round e a Stephanie ela deu essa alfinetada do público. Mas o nome do CM Punk sempre foi lembrado como um cara
que tinha uma qualidade no ringue, mas tinha uma qualidade no microfone absurda. E isso cativava as pessoas. Ele tinha aquele papel de uma pessoa que se aproximava do povo, né? Então ele conseguia manter uma conexão com o público mesmo não estando presente. O grande problema é que durante os anos ele teve muitos problemas com a WWE, ele chegou a fazer um processo contra o médico da WWE, que ele acusou de fazer com que o CM Punk lutasse contundido. Depois ele teve um salseiro com o Colt Cabana, um ex-grande amigo dele, por conta de um podcast que eles fizeram, enfim. O CM Punk ele começou a ficar meio desgastado entre os fãs hardcore da luta livre. Mas quando ele voltou a lutar, e ele volta a lutar na AEW, muita gente comemorou, muita gente vibrou com isso. E ninguém reclamou quando o CM Punk foi lá e se tornou campeão mundial da AEW. Pelo contrário, muita gente vibrou. Os estádios começaram a encher muito mais para a AEW. E a gente pode considerar que o CM Punk foi uma das pessoas responsáveis pelo crescimento e estabelecimento da AEW como uma companhia rentável. Né? A gente tem vários outros casos, vários outros lutadores, obviamente, mas o CM Punk com certeza foi um desses, juntamente com Jon Moxley, juntamente com Daniel Bryan, juntamente com Cody Rhodes e com os irmãos Jackson. Com certeza ele estava ali no topo das pessoas que foi responsável por esse crescimento. Por isso que foi uma grande surpresa quando em 2023 o CM Punk ele se envolveu numa confusão. Na verdade, todo mundo sabia que ele era um cara meio problemático nos bastidores e tudo mais, mas ele se envolveu numa confusão com Jack Perry, que fazia o papel do Jungle Boy, e aí depois ele passou a lutar com o nome dele, e se envolveu num salseiro nos bastidores, por conta de o CM Punk ele tentava se tornar o líder do Locker Room, e alguns lutadores não gostavam disso, e aí numa luta no All-In, em que o Jack Perry ele fez um spot num carro que tinha o vidro real, e aí ele fez um comentário para a câmera, isso aqui é vidro real, tal, e o CM Punk ele disse que isso era uma estupidez, utilizar vidro real em luta, não sei o que. Quando o Jack Perry volta para os bastidores, o CM Punk confronta ele, isso acaba gerando uma discussão, o CM Punk ele agarra o Jack Perry num headlock e eles são rapidamente afastados. E depois desse salseiro, o CM Punk já tinha tido outros problemas, ele acabou sendo eventualmente afastado e mandado embora da AEW com justa causa, o que acabou liberando o CM Punk para fazer o que ele bem entendesse da vida. E aí, muita gente que é fã da AEW criticou muito o CM Punk por conta do comportamento imaturo dele, pela forma como ele lidou com a situação. Muita gente acusou o CM Punk de ter iniciado a confusão, só que os irmãos Jackson acabaram cometendo um grave erro, que foi transmitir para a AEW um vídeo de segurança da situação, que mostrou que, na verdade, quem provocou a situação foi muito o Jack Perry, e o CM Punk ele acabou se metendo ali na confusão porque não aceitou engolir sapo. Enfim, o fato é que quando o CM Punk ele foi liberado do contrato da AEW, muita gente especulou que ele viria para a WWE, mas ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Por conta de todo o histórico que ele tinha com a WWE, pela forma como ele saiu, pelas críticas que ele havia feito e o processo que ele havia feito contra o médico, não contra a WWE, mas contra o médico da WWE, muita gente achava que, cara, o inferno ia congelar antes de que o CM Punk voltasse para a companhia. Por isso que, quando chegou no Survivor Series de 2023, que aconteceu em Chicago, quando a luta de War Games terminou e a música do CM Punk tocou, o público veio abaixo e todo mundo que estava assistindo em casa simplesmente surtou. Por quê? Muita gente achava que isso nunca iria acontecer. Então, quando o CM Punk veio, aquilo foi um choque para todo mundo. Inclusive, a reação do Seth Rollins, que ao ver o CM Punk entrando praticamente surtou, isso chamou muita atenção, muita gente achava que aquilo foi verídico, muita gente fala que aquilo foi história. O fato é que muitos lutadores reagiram da mesma forma com o retorno do CM Punk. Tem gente no Locker Room que achava que o CM Punk, pelo fato de ele ter batido tanto na companhia nos anos anteriores, não merecia estar ali. Mas a verdade é que a WWE ela não está preocupada com o histórico se um lutador tiver condições de trazer dinheiro para a companhia. E a verdade é que CM Punk é dinheiro no bolso da WWE. O retorno dele com certeza ajudou
a aumentar ainda mais a arrecadação dos shows. Ele vende muito merchandising e ele chama a atenção do público, principalmente daquele público que talvez tivesse deixado a WWE lá atrás, na época de 2012, 13, 14, fazendo com que essas pessoas voltem a assistir a WWE por conta do retorno do CM Punk. E isso aconteceu e aconteceu muito. Então, para a WWE, o retorno do CM Punk foi bom para os negócios. E por mais que tenha gente que critique, que fale que ele é problemático, e critica o fato de que as lutas dele já não são mais tão boas e que ele tá com problema de cardio, e isso é fato, é notório. Quando você vê as lutas dele hoje em dia, ele cansa muito rápido. A verdade é que o CM Punk, como persona, se manteve exatamente igual como era no passado. O CM Punk, ele é um lutador realista, ele é um lutador que tem a sua persona muito bem estabelecida. O público gosta de ouvir as promos dele, gosta de ouvir a forma como ele fala. O público se reconhece na forma, né, e nas histórias que ele conta. Ele tem uma composição corporal de uma pessoa normal. Ele não é, apesar de ter 1,88 m, ele não é um cara absurdamente exagerado de musculoso. E o cara é carismático, ele é carismático com os fãs, ele é carismático na forma dele falar, nas promos que ele faz. Ele ainda tem promos muito boas. Então, assim, ter o CM Punk no topo do card é bom para os negócios da WWE, por mais que algumas pessoas critiquem a forma como ele age. Então, a gente precisa entender isso. A WWE, ela não está muito interessada, às vezes, numa qualidade excepcional de luta. Ela está interessada no quanto que aquele camarada vai agregar para a companhia e vai trazer de recursos para a companhia. E o fato é que o CM Punk, ele, por conta da forma como ele retornou, a história que ele tem por trás e a forma como a companhia tem empurrado ele é uma pessoa que tem condições de alavancar os negócios da WWE e, por conseguinte, merece estar no topo da companhia. Agora, com relação a títulos, a gente tem que entender que, primeiro, o CM Punk ele já está com 44 anos de idade, sendo que ele já está na carreira de lutador há mais de 20 anos. Então o corpo dele já não aguenta mais os mesmos impactos de antigamente. Então, colocar ele como campeão por longo prazo pode não ser vantajoso. Isso pode acabar sendo um problema. Já vimos isso na primeira luta que ele fez quando ele voltou no Royal Rumble de 2024. Ele machucou o cotovelo. De lá para cá ele tem conseguido se manter bem, não teve maiores problemas de contusão, mas o fato é que ele precisa ser preservado. A gente não pode esperar que o CM Punk vá lutar em todo santo show, todo santo dia, que ele vai ter problemas físicos. Então a WWE precisa tomar cuidado com isso. Mas o fato é que o cara, ele ainda faz mídia, ele ainda tem cartaz, o público gosta dele, o público canta quando ele aparece, canta a música dele. Então, com certeza, ele é um cara que para a WWE é bom para os negócios, e isso faz com que a WWE continue apostando no nome dele. E, na minha opinião, a WWE está mais do que certa. Se ela tem um cara que ainda sabe lutar, que é bom de microfone, que é bom de mídia, tem que apostar no cara e ser pragmático. Se fosse na época do Vince McMahon, com certeza o CM Punk não teria voltado, porque o Vince, ele guarda rancor. Ele não admitia voltar atrás com um lutador, a não ser que passasse muito tempo, como foi no caso do Ultimate Warrior. Eu acho que no final da carreira do Vince, o Vince ele amoleceu um pouco o coração. Mas ele guardava rancor com relação a alguns lutadores. Eu acho que na gestão do Vince McMahon, o CM Punk não teria voltado. Mas com o Triple H como comandante do criativo, a volta do CM Punk acabou se materializando, e eu acredito que ele tem condições de ser um lutador muito bem aproveitado pela companhia, e eu não tenho dúvidas de que ele vai se manter no topo da companhia por um tempo. Vamos esperar para saber por quanto tempo e se a WWE vai finalmente colocar o título na mão dele. No main event da WrestleMania, ele já tem, mas a gente agora precisa saber se ele vai ser melhor aproveitado ou se ele vai servir ali para elevar outros lutadores que estarão no topo da companhia. Essa é a minha opinião sobre CM Punk, e eu tenho certeza que você tem a sua. Eu quero saber qual é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários para eu poder saber o que você pensa sobre o CM Punk.
E não deixe de fazer as outras coisas que vão ajudar o nosso canal. E se você quiser saber a nossa opinião sobre o campeão atual da WWE, o Cody Rhodes, não deixe de assistir esse vídeo que vai aparecer aqui na tela agora. Ou se você quiser ver as nossas outras opiniões, assista a playlist que também vai aparecer aqui. Eu vou ter o maior prazer de ver você do outro lado. Um grande abraço, até a próxima, até lá.